É, a aula de hoje vai ser sobre dilatação térmica, tá? Então vamos lá. A dilatação térmica ela é dada por causa da expansão das moléculas, tá? Então é importante que saibamos o que são temperatura e calor. Então, como já foi dito, né, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas e calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. Então, quando você tem essa agitação das moléculas, você altera a temperatura e, com isso, as moléculas ou elas se afastam ou elas se aproximam. Então, quando você agita as moléculas, ela vai afastar ou se aproximar, tá? Com isso, nós falamos que isso é uma dilatação. Isso acontece usualmente no dia a dia da gente. Uma cerâmica, quando se coloca cerâmica, a cerâmica ela não é uma encostada na outra, certo? Ela tem um espaço entre elas na cerâmica. Esse espaço é dado à dilatação da cerâmica, tá? Então, aí ali no meio ali, ele bota o rejunte, né, da cerâmica e, e quando se esquenta essa cerâmica, ela dilata, né? Ela aumenta o seu tamanho. Tem aqui o trilho. Se você for ver os trilhos de trem, eles são feitos em bloco. Ele não é por inteiro. Ele é feito dos blocos e os blocos são encaixados. Tá? Entre esses blocos, você vai observar que eles vai ter um espaço entre um e outro. Então, dentro desses ferros aqui, ele não é inteiro junto, não vai ter o espaço. Esse espaço dado, ele tem gente que coloca silicone, essas coisas. Então, isso é dado para dilatação, tá? Esse espaço. Então, como ele vai dilatar, então a gente deixa esse espaço pro objeto ele não se sofrer ruptura, né? Faz um desenho aqui básico aqui para vocês. Então, imagine aqui, ó, uma visão microscópica de um objeto, tá? Então, eu tenho um objeto aqui, tá? Nesse objeto, aqui, o verde ficou ruim nesse fundo. Deixa eu ver se o amarelo fica bom. Aqui é uma molécula, aqui é uma molécula, aqui é uma molécula. Então, aqui estão as moléculas. Então, a distância entre essas moléculas, eu vou chamar de L0, tá, gente? Que é a distância inicial, que é o comprimento inicial. Se você esquentar, vamos supor que isso aqui esteja num grau Celsius determinado X. Se você esquentar isso aqui, vai acontecer que deixa eu só aceitar o povo aqui. Rapidão. Então, aqui vai estar a nova forma do, do nosso objeto. Então, aqui são as distâncias entre as moléculas. Então, essa distância aqui, ó, ela vai ter L mais delta L. Essa distância aqui, ó, vai ter L inicial mais delta L. Porque essa distância aqui, ó, ela se modificou dado aqui um mais um Y, vamos dizer assim, graus Celsius. Tá? Então, houve aqui, ó, a variação da temperatura, tá? Então, para cálculos, nós vamos utilizar o seguinte nome, tá? L0 é comprimento inicial, tá?
inicial. Delta L vai ser a variação de comprimento. Delta T, variação de temperatura. Não vou demonstrar os cálculos, tá, gente? Aí nós vamos direto para cá. Então, nós vamos estudar 3 tópicos, tá? Que é a dilatação linear. Quando ela é linear, é porque, vamos supor, uma barra de ferro metálica, bem grande. O tamanho, assim, ó, por exemplo, a caneta, ó, o tamanho da minha espessura aqui da minha caneta, para dilatação, ela é desprezível comparado ao tamanho dela, que é o comprimento dela. Então, esse tamanho aqui ele é desprezível. Então, mesmo que ele dilate, ele vai dilatar muito, vai ser um valor muito pequeno. Então, vai ser um valor próximo a zero, tá? Então, nós vamos acabar descartando esse valor porque ele é muito próximo de zero. Então, tá aqui, ó. Tem uma barra metálica, vamos supor que seja uma barra metálica. Aqui, ó, tem uma largura inicial. Essa largura inicial, ela sofre uma dilatação, tá? Com essa dilatação, nós vamos ter um novo L aqui, que é o comprimento final, tá? Então, vai ser dado por essa fórmula, tá? A variação do comprimento vai ser o comprimento inicial vezes a variação de temperatura vezes, esse daqui é uma letra alfa, tá? Vou escrever assim. E ela é determinada com o coeficiente de dilatação térmica linear. Esse valor aqui, gente, sempre vai ser dado para vocês, tá? Ou pode ser pedido também, mas geralmente sempre é dado. Então, para cada objeto, nós temos um coeficiente de dilatação diferente. Vamos para o exemplo número 1, que eu anotei aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu anotei aqui no caderno, que fica mais fácil para mim. Então, exemplo 1. Antes de começar o exemplo, alguém tem alguma dúvida? Esse negócio de dilatação é novo conteúdo, é? Gente. Então vamos lá. Eu tenho um trilho de aço, tá? Imagine um trilho de trem. Aqui, trilho de aço. Trilho aqui só nessa posição aqui horizontal, tá? A vertical seria aquelas madeiras que tem no trilho. Esse trilho, ele tem um comprimento de 40 metros. Tá? Comprimento desse trilho. Isso a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Nós vamos vai acontecer uma variação de temperatura, em que a temperatura vai se chegar a 45 graus Celsius, tá? E o coeficiente de dilatação térmica linear é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, tá? Então, essa é a temperatura. Então, aqui, ó, quero que calcule o comprimento, calcular a variação de comprimento. Então, dada aquela fórmula, então, ó,
L0 vezes alfa vezes delta T. Então, comprimento inicial, tá aqui, ó. É quanto? 40. 40 metros. Coeficiente de dilatação tá aqui, ó. 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. E agora só falta a minha variação de temperatura. Lembra? Variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial. Então vai ficar 45 menos 5. Menos com menos? Mais Mais 45 mais 5, 50. 50 graus Celsius. Ficou aqui, 50 graus Celsius. Então, o resto aqui, gente, é só continha. Vocês podem usar calculadora, tá? Não me importa de vocês usar calculadora, não. Só que assim, quando vocês estiverem lá na prova externa, vocês não vão poder usar calculadora. Aí, se você não puder usar calculadora, como você vai calcular isso sem calculadora? Porque geralmente são números muito grandes ou números muito pequenos. Para trabalhar com números muito grandes e números muito pequenos, nós trabalhamos com notação científica. Tá? Então, aqui, ó. Vou pegar a caneta vermelha aqui, ó. Esse grau Celsius aqui, vai cortar com esse grau Celsius, tá? Porque são as unidades, elas são opostas. Eu vou pegar 40, multiplicar por 1,2 e multiplicar por 50, tá? Tá vendo que tá sobrando esse daqui, ó. Ok, gente? Esse daqui ficou sobrando. Então, pode fazer aqui de canto, ó. Vou fazer 50 vezes 40, que é mais fácil, tá, gente? Vou começar com essa conta. Então, 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 4 vezes 0, 0, e 4 vezes 5, 20. 0, 0, 0, 2. Que deu a resposta. Agora eu vou multiplicar por 1,2. Então, 2 vezes 0, 0. Então, vai dar 3 zero aqui. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Então, aqui deu 24. 1, 2, 3. 3. Então, 24. 1, 2, 3. Só que aqui, ó, tenho 0 casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Logo, minha resposta tem que ter uma casa decimal, tá? Não, uma casa decimal aqui, ó. Por conta da multiplicação por decimal. Professor, Oi. eu não entendi. O senhor pode explicar do começo? Qual a parte que você não entendeu? Eu não entendi nada. Aqui está a fórmula, ok? Dado a fórmula, eu só substituí. Ele me deu aqui o comprimento inicial, que era 40. Eu troquei por 40. Ele me deu o coeficiente de dilatação. Eu troquei o coeficiente de dilatação. Coloquei aqui. Ele me deu a variação de temperatura, que está aqui, ó. Eu tive que calcular, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que eu encontrei 50. Troquei. Dado aqui, eu só vou multiplicar. Aí eu falei que é mais simples eu multiplicar. Eu vou multiplicar esses que não estão elevados a nenhum expoente, porque isso aqui é notação científica. Ó. Eu vou deixar ele por último. Então, eu vou multiplicar esses coeficientes. 40 vezes 1,2 vezes 50, que deu 2.400. Tá? Esse 10 elevado a menos 5 é esse 10 elevado a menos 5 que já tinha aqui na conta. Eu falei que eu não ia usar ele. Como eu não usei ele, eu repito ele aqui. Como eu cortei esse grau Celsius com esse grau Celsius, só me sobrou essa unidade aqui, tá? Que é metros. Agora eu vou transformar isso aqui
Vou tirar esse 10 a menos 5, ou seja, ele vai andar 5 casas para minha esquerda, tá? Então, imagine um número aqui, ó. Eu vou colocar mais 2 zeros aqui, ó. E vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, logo ficou 0,024 metros. Aqui já não está mais em notação científica, que eu estendi o Essa número. parte eu não entendi. Eu só multipliquei por 10 a menos 5, tá, gente? Como isso aqui é uma multiplicação por base 10, eu só ando a vírgula. Aqui, ó, uma casa. Então, o número aqui não é 5, então eu vou dar 5 casas. Sim. Como ele é negativo, eu vou andar para a esquerda, tá? Se ele fosse positivo, eu ia andar para o outro lado. Tá? Ah, então seria só um meio de colocar a vírgula contando com esse número que tem aí em cima, com qualquer número. É uma multiplicação, só que de vez eu fazer a multiplicação, porque o que acontece? Esse número aqui, ele é 1 vezes 10 elevado a 5. Então, 1 vezes 10 elevado a 5 é 1 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, 100 mil. Então, você ia ter que pegar esse número e dividir para 100 mil. Só que é muito mais simples você utilizar da notação científica que vocês aprenderam ano passado, lá no primeiro ano. Tanto que vocês aprenderam no primeiro ano, vocês aprendem isso no 8º ano, em matemática, porque eu lembro que eu dou essas matérias para os alunos. Aí, a parte aqui está chegando só no algebrismo, tá, gente? Então, essa parte da álgebra é com vocês. Então, que nem eu falei, vocês podem usar calculadora? Podem usar calculadora, não me importa de vocês usar calculadora. Mas quando vocês chegarem numa prova externa, vocês têm que saber fazer essas contas na mão. Que nem eu acabei de fazer. Então, eu estou criando meios para essa minha conta ficar mais fácil, tá? Então, um dos meios para ela ficar mais fácil é usar essas táticas. Já que aqui é produto por 10, base 10, eu vou só andar a vírgula. Base 10, você ou anda a vírgula para a esquerda ou você anda a vírgula para a direita. Se o expoente for negativo, você vai andar para a esquerda. Se o expoente for positivo, você vai andar para a direita, tá? Mais ou menos isso. Alguém não entendeu? Pode falar. Eu acho que de acordo com os exemplos que o senhor for passando, eu acho que eu vou pegando o ritmo. Gente, o resto é cálculo, matemática. O que é novo para vocês é só isso aqui, ó. A fórmula de dilatação. Isso aqui é física. Isso aqui é física. O resto é continha. Eu falo que é matemática, as continhas. Física é a aplicação na prática e matemática são os cálculos. Então, nós temos a aplicação da dilatação linear. Então, tá aqui a fórmula. Eu não vou demonstrar a fórmula, porque no final não vai adiantar de nada eu demonstrar a fórmula, porque vocês acabam que não fazem do jeito de demonstrar a fórmula, tá? Vocês acabam fazendo só pela fórmula decorada. Então, decora a fórmula, não tem erro. Ele vai dar os valores. Então, você anota o que ele está pedindo e substitui os valores. Faz as continhas e chega no resultado, tá? Então, essa daqui é a equação da dilatação linear. Nós vamos falar de 3 dilatações. Por que ela é linear? Porque nós temos 3 sentidos, tá? Ó, nós temos o comprimento, nós temos a largura, nós temos a altura. Nós temos essas 3 dimensões. Quando 2 dessas dimensões são desprezíveis, como numa barra de ferro, por que ela é desprezível? Porque a dilatação vai beirar ao zero, tá, gente? Como a dilatação é muito próximo de zero, nós desprezamos ela, tá? Essa dilatação é por conta disso. Mas se não for, o tamanho não for tão desprezível, ele for mais ou menos proporcional, por exemplo, aqui no uma equação de dilatação superficial.
Então, eu tenho aqui um latão. Um latão, tá? Então, ele tem aqui, ó, essa dimensão, ó. Vou fazer de vermelho, porque o amarelo tá ficando ruim de enxergar. Então, tem aqui, ó, as 3 dimensões, ó. Essa dimensão aqui, ó, e essa dimensão que eu acabei de riscar aqui, ó, que é esse tamanho aqui, ele é desprezível comparado com esse e com o outro, tá? Os outros não são desprezíveis. Então, aqui eu vou utilizar de duas grandezas, tá? Então, vai acontecer a mesma coisa, vai dilatar as moléculas. Ela já está no plano 2D aqui. Aqui é um plano 2D, tá? Que eu acabei de desenhar. Então, vou ter as moléculas aqui. Ao aquecer isso aqui, essas moléculas elas vão ficar mais distantes uma da outra. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui as moléculas. Elas vão aqui. Eu vou ter uma largura final. Aqui eu tenho uma largura inicial, tá? Então, lembrando, largura final é a largura inicial mais a variação da largura, tá? E eu tenho aqui a largura. Só que o que acontece? Imagine essa figura aqui, aqui fosse uma unidade uma unidade de comprimento e aqui uma unidade de comprimento. Na verdade, eu vou botar um número 2 aqui, 2 unidades de comprimento. Só para não... O que vai acontecer que se fosse do outro jeito, eu podia confundir vocês. Está aí eu tentando entrar aí, mas não aparece para mim, não. Não apareceu. Só apita. Então, a área disso aqui, ó. Então, eu vou ter a área. Então, a área vai ser 1 vezes 2, que vai dar 2. Logo, se isso aqui sofrer dilatação, ele vai aumentar tanto no comprimento aqui, ó, 1 mais um x que para mim vai representar a variação, tá? Esse delta L. Eu posso trocar ele por delta L. E aqui, ó, 2 mais delta L. Logo, nós vamos ter aqui, ó, 2 mais delta L. Só que aqui é delta L 1, aqui delta L2, que são coisas diferentes. Então aqui você já ia ter que fazer essa conta e ela ia modificar. Se vocês desenvolverem isso aqui, vocês vão chegar nessa fórmula aqui através daquela outra fórmula, tá? Que é a partir desse compreendimento. Então, a variação superficial eu vou chamar de delta, para ficar mais fácil para a gente. Eu vou botar um A aqui, tá? Mas vocês podem usar esse S se quiser. Mas A, para lembrar de área, tá? Então aqui eu já estou tratando de área. Então vai ser a minha área inicial vezes um beta. Trocou a letra, gente. Ó. Por que trocou a letra? Porque esse beta, ele significa que é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Aí o que acontece? Se vocês desenvolver, for fazer continha, vocês vão chegar no que o beta ele é 2 vezes o alfa, tá? Então vocês não esqueçam disso, tá? Então, o alfa é o que, gente? Só para ver se vocês estão ligados. Não, ele é o coeficiente de dilatação o quê? Linear. O beta é o coeficiente de dilatação
Superficial. Só que o beta ele vale 2 vezes o alfa, tá? Em valores numéricos. Então vamos por um Pera, exemplo. repete alfa. Alfa é o quê? A alfa é o coeficiente de dilatação linear, foi o que eu usei no primeiro exemplo. Ok. E beta é o coeficiente de dilatação superficial. Só que o beta ele vale 2 vezes o alfa. Isso aqui vocês têm que lembrar, tá? Por quê? Geralmente eles não vão te dar beta. Eles sempre vão te falar alfa, tá? Nas questões. Então, quando você chegar na questão, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Então, eu tenho uma chapa de chumbo. Então, exemplo 2. Uma chapa de chumbo. Chapa de chumbo. Então, imagina aqui minha chapa de chumbo. Aí, a área dessa chapa é de 900 centímetros quadrados. Isso a uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? Aí, eu vou aumentar essa temperatura até 60 graus Celsius. Quando ele chegar em 60 graus Celsius, cujo coeficiente de dilatação linear da chapa de chumbo é de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Aí eu quero saber a variação diária, a dilatação superficial, tá? Vou usar a letra A, tá, gente? Para lembrar a área. Então, lembrando aqui, ó, a fórmula, ó, variação de A é A inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Beta vale quanto, gente? 2 vezes alfa, 2 vezes alfa. tá? Então, deixar aqui, ó. Então, aqui, ó. Ou vocês fazem isso que eu acabei de fazer, troca o beta por 2 vezes alfa, ou na hora de vocês calcular, vocês calculam o beta, tá? Só multiplicar aqui. Então, eu vou substituir, eu vou fazer desse segundo jeito aqui, ó. A área inicial, tá aqui, ó. Ó, gente, ó. Sabendo a fórmula, o resto é só substituir, ó. A área inicial, ó. Tá aqui, ó. Eu não estou inventando nada, ó. É dado exemplo, o exemplo ele me dá todas essas questões, ó. Centímetros quadrados. Vezes 2 vezes isso aqui, que é o coeficiente de dilatação linear. Esse 2 surgiu do nada, gente? Porque aí tem gente Não. que ia pegar aqui, aí depois vai ver só o 2 aqui, aí vai falar, de onde veio esse 2? Não, esse 2 significa que é o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, por isso é esse 2. Vezes a variação de temperatura. Eu vou calcular só a variação de temperatura separada aqui, tá? Lembre, temperatura final menos a temperatura inicial. A final é 60. 60. Menos a inicial. 10. 10. Vai dar 50 graus Celsius. Aí outra dica para vocês. Aqui, na hora de calcular isso aqui, sempre deixa em graus Celsius. Por quê? Porque geralmente ele vai te dar esse coeficiente com essa unidade aqui, ó. Graus Celsius a menos 1. Aqui tá? está o resultado da sua busca. Aí o que acontece? Se tiver em Kelvin, você não vai poder fazer isso que eu fiz, ó. Corta, porque tá na mesma unidade, tá? Em Kelvin? Lembrando, não, se tiver em Kelvin, você não vai poder cortar. Se tiver em Fahrenheit, você não vai poder cortar, porque não é a mesma unidade. Entendeu? Sim. Então, se ele te dá o coeficiente de dilatação com graus Celsius, você vai fazer em graus Celsius. Se ele te der o coeficiente de dilatação em Kelvin, você mantém a temperatura em Kelvin. Fica mais fácil, tá? De você fazer essa conversão. Porque isso Sim, aqui você aí faz sabe. a conta normal.
Porque isso aqui você sabe converter, isso aqui não. Ok? E faz normal. Eu corto esse com esse, vai sobrar essa unidade aqui, ó. Tá? Aí lembrando, ó, eu vou fazer número com número. Um jeito mais fácil de fazer, gente, assim, vocês podem usar calculadora, mas eu vou fazer do jeito mais fácil, tá? O que acontece? Eu vou transformar isso aqui em notação científica, isso aqui em notação científica, para ficar mais fácil. Por quê? Quando você chegar numa prova externa, que nem eu falo, eu sou bem focado mesmo com esse trem de prova vestibular. Quando chegar lá, vocês não vão ter calculadora. Então, é melhor a gente saber simplificar as coisas para fazer na mão, porque muito aqui vai dar um número muito grande, você ficar multiplicando. Então, de vez eu multiplicar 900, 900 é 9 vezes 10 a segunda. Tem dois zeros aqui, ó. Aí aqui, ó, eu vou multiplicar esses dois aqui, tá? Só para ficar menos número. 2 vezes 27. Então, 4, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1. 5. Ficou 54. Vezes 10 a menos 6. E aqui é 50, eu vou tirar aquele 0 dali. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 1. Lembrando, a única unidade que sobrou foi essa daqui, ó, centímetros quadrados. Eu vou trazer lá para o final já. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, 9, 54 e 5. Tá? Vou fazer essas contas. Viu que eu diminui os números usando notação científica? Que é para ficar números menores. Para eu fazer a conta. Vou fazer 9 vezes 5, que dá 45. E 54 vezes 45. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. 0. 3. 3, sobe 1. 1 mais 2 mais 1, 4. 2. Aqui não tem vírgula, tá? Então eu vou deixar assim. Se vocês fizerem isso, vocês até acabam tirando os números com vírgula e fica mais fácil para vocês também. Gente, isso é só uma dica que eu estou dando para fazer conta, tá? Não precisa fazer assim não. Vocês for fazer na calculadora mesmo, faz direto. Ó, 900 vezes 2 vezes 27 vezes 50. E no final acrescenta esse daqui, ó. Que aí na calculadora não dá para colocar ele, né? Então aqui, ó. Agora ficou esses daqui, ó. 10 a segunda, 10 a menos 6 e 10 a... Aqui é mais 1. Eu tinha copiado menos 1 por causa desse menos 1 aqui, ó. Tenho certeza que eu fiz isso por causa disso, mas é mais 1, tá? Então vai ficar aqui, ó. Tá vendo esses expoentes, gente? Eu uso a propriedade de potenciação. Eu somo eles, ó. 2 menos 6 mais 1. 2 mais 1, 3. 3 menos 6, menos 3. 10 a menos 3. Aí eu copio a unidade, que é essa daqui, ó. Centímetros quadrados. Terminei. Eu fiz isso tudo para ficar mais fácil para mim, mas se fosse na calculadora eu não ia fazer isso não, tá, gente? Se eu fosse fazer na calculadora eu ia fazer 900 vezes 2 vezes 27 vezes 50 e ia repetir isso daqui no final. Aí vocês iam ver que ia dar um número maior, né? Pelo menos uns 3 zeros a mais aí. Então aqui eu terminei. Então viram que eu fiz a conta aqui, ó. A única coisa de nova é que agora eu não estou mais falando de comprimento, eu estou falando de área. Então aqui eu vou tratar de área, então eu boto A. E como eu estou falando de área, então eu tenho que usar o coeficiente de dilatação superficial, tá? Mas é porque na placa de chumbo ela é bem assim, né? Aí ela é bem fininha, só que essa largura aqui com essa largura, com esse comprimento aqui, eles têm tamanho que na proporção não vai ser tão próximo de zero assim, então não posso anular ninguém. Como o outro é muito pequeno, ele vai chegar próximo de zero. Mas mesmo assim, essas dilatações, gente, ela é um número muito pequeno no dia a dia. Então, a cerâmica da casa de vocês, ninguém percebe a olho nu que ela dilata, né? Se você olhar para ela, ela vai estar sempre do mesmo tamanho, né?
você olhar para a cerâmica, vai falar, essa cerâmica dilatou nada, mas ela tem esse rejunte justamente por isso. Porque se você pegasse a cerâmica, botasse uma cerâmica do lado da outra, o que ia acontecer? Uma ia querer aumentar para cá, né? A outra ia começar a querer aumentar para cá. Só que aqui não tem o vão para elas aumentar. Então ia ficar uma fazendo a força na outra. Então, terceira lei de Newton diz o quê? A lei da ação e reação. Então, quando eu aplico uma força aqui, essa daqui aplica uma força proporcional aqui. Então, ia causar o quê? Isso aqui ia trincar, ia sofrer ruptura a cerâmica. Ela ia quebrar, se você colocasse ela junta. Entendeu por que é necessário esse espaço de dilatação? Essa junta, nós chamamos na engenharia de junta de dilatação. Tá? Na engenharia é chamado disso. Então, deixa eu ver aqui. E por último, dilatação volumétrica. Então, aqui, ó, tanto a largura, quanto o comprimento, quanto a altura, não são desprezíveis, tá? Então, como eu não posso desprezar nenhum desses valores, eu vou ter que utilizar os três. Então, ele vai variar nessas três dimensões. Então, imagine aqui, ó, as moléculas. Estou fazendo um cubo bem microscópico. Então, eu tenho aqui uma molécula, outra molécula, outra molécula, outra molécula, molécula. Isso ia refletir que as moléculas iriam se distanciar. Se elas vão se distanciar, então vai sofrer esse aumento aqui do tamanho delas. Então, eu tenho o meu tamanho inicial e tenho o meu tamanho final. Lembrando, nas três dimensões, tá? Então, tanto no eixo da altura, largura e comprimento, tá? Nos três eixos. Então, aqui os valores já não são desprezíveis. Exemplo daqui, um tijolo. O tijolo, ele não podemos desprezar nenhuma dele, porque todos os tamanhos dele é assim. Quando ele dilatar. Vamos para um exemplo? Gente, a mesma coisa do outro, ó. Então, aqui está a fórmula. Só que agora aqui, ó, então, variação, dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial vezes gama. Quem é esse gama? Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrico vezes variação de temperatura. Então, note que para cada conta eu estou trocando só esses dois, tá, gente? Ó, quando eu trato de comprimento, eu vou falar de comprimento que está relacionado com o alfa. Quando eu falo da minha área, eu vou ter o coeficiente de dilatação superficial. E quando eu falo de volume, eu vou ter o meu coeficiente de dilatação volumétrico. Assim também vai ter a mesma relação, tá? Um com o outro. Então, gama vai ser 3 vezes o alfa. Tá, gente? 3 vezes alfa. Então, 3 vezes o coeficiente aí de vocês. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui no caderno. Que eu tenho um exemplo aqui, só que esse exemplo eu não gostei muito dele não, que eu anotei. Deixa eu ver se eu anotei outro exemplo. Senão eu vou fazer aquele outro mesmo. Não, esse caderno não. Acho que deve ter um outro caderno. Alguma dúvida, gente, até aqui? Professor, como é que vai saber em qual conta usar qual dessas? O contexto. O contexto? Ele vai falar, calcule a dilatação volumétrica. Então ele já vai falar, não tem como tipo, usar uma outra palavra, entendeu? Ou ele vai falar, calcule o volumétrico, calcule o superficial, ou calcule o comprimento.
Então, comprimento é o Lzinho. Superficial eu vou usar a letra A. Aqui não tem um exemplo não, pensei que teria. É porque o outro exemplo que eu tinha aqui, ele vai fazer outro tipo de pergunta. Mas vai ser esse mesmo, só para variar o jeito das questões. Mas varia um pouco. Então vamos lá. O exemplo está aqui, ó. Uma estátua de ouro. Não vou desenhar a estátua, porque senão vai ficar muito minha estátua. Imagina aqui uma estátua de ouro. É de ouro, tá? Isso aí. É. Ela é aquecida de... Ela está numa temperatura de 25 graus Celsius. Ela é aquecida até uma temperatura de 75 graus Celsius. Aí ela sofre uma dilatação. Professor, Volumétrica de... Pode falar. 2,1 sempre vai dar os centímetros três ao valores? Sempre. Vai te Não dar vai três ter nenhuma valores. questão que a gente vai ter que descobrir um valor? Sempre vai ter só um valor para descobrir. São quatro coisas, olha. Uma, duas, três, quatro. Ele tem que te dar três, no mínimo, para você conseguir descobrir Sim. o outro. Se ele te der só dois, você já não consegue calcular. Mas você pode deixar em função, quando eu falo assim em função, eu já vi conta assim, tipo do coeficiente, entendeu? Sem substituir o coeficiente, ele pode não te dar o coeficiente, tá? Esse coeficiente, ele é tabelado, tá, gente? É tabelado, tem na internet. Vocês botar, botar lá no Google, tabela de coeficiente de dilatação linear. Vai aparecer de todos os materiais, tá, gente? Aço, ouro. Então, lá em química, vocês têm todos aqueles elementos químicos. Então, vai ter uma tabela com todos aqueles elementos químicos e com seu número. Isso já foi feito um experimento no qual alguém fez esse favor para a gente, tá? Porque senão a gente ia ter que fazer o experimento para calcular. Aí, para a gente saber esse coeficiente aqui, a gente tem que fazer experimentalmente, tá? Mas aqui, comigo, vai ser assim, eu vou te dar três valores, ou dois. Quando eu te der só dois, é porque eu não vou te dar esse daqui, ó. Tá? Que é o coeficiente. Então, continuando aqui, ó, dilatação. Mas eu gostei dos slides mais escuros. Vocês gostou do mais escuro ou do mais claro? Os meus até era tudo claro, minhas vistas estavam doendo. Eu falei, eu vou fazer o mais escuro para as minhas vistas não ficar doendo. Beleza, eu botei isso aqui, ó. A dilatação volumétrica foi de 2,1. E aí ele dá o coeficiente de dilatação. 14 vezes 10 a menos 6 vezes graus Celsius a menos 1. Aí ele faz a seguinte pergunta. Qual é o comprimento inicial? O volume inicial, quer dizer. Ele quer saber o volume inicial. Então, dado aqui, ó. Lembrando, dilatação do volume é delta V, tá? Eu escrevi assim só para vocês anotar, porque se vocês trocar o nome, por exemplo, pegar isso aqui e chamar de V0, vocês vão substituir no lugar errado. E se substituir no lugar errado, vai dar errado a conta. Tá? Então, toda vez que ele falar de dilatação, está falando do delta a letrinha. Se for dilatação linear, delta L. Se for dilatação volumétrica, delta V. Se for dilatação superficial, delta A, né? Eu estou usando A. Vamos lá, a fórmula. Ó. Então, a fórmula delta V igual V0 vezes gama vezes delta T. Vou botar o amarelo, que eu acho mais legalzinho o amarelo. Então, primeiro eu vou calcular isso aqui no amarelo, não. Acho que eu cliquei no lugar errado. Delta T. Então, lembrando, temperatura final menos temperatura inicial. É a única conta que eu indico para vocês fazer fora dessa conta, tá? Mas se vocês quiserem fazer aqui dentro, ó,
trocar aqui, ó. Por isso vocês podem, tá? Mas eu prefiro fazer aqui fora, ó. Então, 75 menos 25. 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. Então, vai ficar aqui, ó. Delta V não. Ele me deu delta V. Então, aqui, ó. O delta V é 21, 2,1 centímetros cúbicos. Igual. Isso aqui, ele não me deu, é o que ele quer saber. V0 vezes. Na verdade, isso aqui eu errei, tá, gente? Isso aqui é o gama. Eu que botei errado. Isso aqui é o coeficiente de dilatação. Aí, lembrando, eu vim aqui, eu falei quanto que valia, tá? Então, o gama, ele é 3 vezes o alfa, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 3 vezes 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura que está aqui, ó, 50 graus Celsius. Cortar isso com essas duas unidades. Você faz esse vezes esse e vezes esse. Então, 3 vezes 14. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. 42. Aí depois 42 vezes 50. Então, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Aqui não tem vírgula, então vai ficar assim. Então, ficou V0, 1100, vezes esse daqui, ó, que está sempre em potência de 10. Eu sempre deixei ele assim, tá? E a unidade aqui não sobrou, que eu cortei. Aqui na frente ficou 2,1 centímetros cúbicos. Eu acho que eu não botei outra tela. Isso aí, não, botei outra tela. Gente, note isso aqui. Isso aqui. São bem parecidos, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Imagina se isso aqui fosse uma equação do primeiro grau. Você não ia isolar isso aqui, o V0? Isso aqui que está multiplicando, ia passar para o outro lado como? Eu vou apagar aqui em cima, tá, gente? Só para eu escrever ali em cima. Aqui, ó. Se está multiplicando, passa para o outro lado. Dividindo. Então, eu vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então, quem está do lado da letra, vai para baixo, tá? Então, tá aqui, ó. V0 é igual. Quem está do lado da letra, esse ou esse? Ó, esse daqui, 2100 ou 2,1? 2100. Então, se ele está do lado da letra, ele vem para cá para baixo, tá? Aí tem aqui, ó, centímetros cúbicos. Gente, para fazer essa conta, ela é muito ruim de fazer essa conta na mão. Então, o que eu indico para vocês? Esse número que está ali embaixo, dá para escrever ele em notação científica. Então, eu vou escrever ele em notação científica. Vai facilitar a minha vida se eu fizer isso. Mas para quem está fazendo na calculadora, pode dividir. Que não precisa ter essa dificuldade. Então, aqui, ó, 2,1 centímetros cúbicos. Aqui, a vírgula está aqui, ó, gente. Ó, eu vou dar ela 1, 2, 3 casas, tá? Então, vai ficar 2,1 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, que é esse 10 a menos 6 que está aqui, tá? Ó, isso e isso é a mesma coisa. Isso dividido para isso dá 1. Então, ficou 1 centímetro cúbico dividido. Isso aqui é multiplicação. Se é multiplicação, eu vou pegar o 3 e vou somar com menos 6. Menos com mais, vai dar menos. 3 menos 6, menos 3. Então, ficou aqui, ó, 10 a menos 3. Se eu subir isso aqui para cima, vai ficar 10 a mais
3, tá? Troca o sinal do expoente. Centímetros cúbicos. 10 elevado à terceira é 1000, tá? Então, 1000 centímetros cúbicos. Então, como eu transformei aqui em notação científica, ficou mais fácil para mim fazer as contas. Deixa eu ver a hora. 2h15. E é isso, gente. Alguma dúvida? Não, mas assim, como o senhor disse, né? Por exemplo, se aparecer em escala Kelvin ou em escala Fahrenheit, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, né? Que tá aí. Do Só vai mesmo jeito, mudar. gente. Só vai precisar fazer conversão. Por exemplo, você sempre vai olhar para o coeficiente linear. Se ele vai te dar esse coeficiente em graus Celsius a -1, ele vai te dar em Kelvin a -1, se ele vai te dar em graus Fahrenheit a -1. Você sempre vai utilizar a unidade que isso aqui utilizar, tá? Para ficar mais fácil para você calcular. Porque o que dificulta na física não é a conta. É justamente você fazer conta com números diferentes, em unidades diferentes, tá? Metros com centímetro, é isso que erra a conta. Então você não pode. Ou está todo mundo em Celsius ou está todo mundo em Fahrenheit. Sempre deixa todo mundo na mesma unidade, tá? Aí você viu que para os outros eu não liguei, ó, teve resposta que eu dei em centímetros, teve resposta que eu dei em metros. Cadê? Acho que essa daqui foi. Aqui também foi em centímetros, a primeira foi em metros. A primeira eu dei em metros. E o que aqui não mudou para mim, mas eu sempre estava atento apenas para a unidade que ele me dava do graus ali, da temperatura, porque pode ser em graus, pode ser em Kelvin. Por isso que eu, antes de passar isso aqui, eu passei com vocês as conversões das escalas, porque aquele conteúdo é necessário aqui nessa parte. Entenderam por que eu tive que passar aquilo primeiro antes do que isso? Porque se chegasse aqui vocês precisassem fazer uma conversão, vocês não iam saber, porque não tinham feito a conversão de escalas. Deixa eu parar a gravação. E é isso, gente. Gente, eu vou começar a validar a frequência pelas atividades, tá? Porque tem muita gente que assiste a aula, mas não manda atividade. Então não adianta de nada assistir a aula e não fazer atividade. E tem gente que não assiste a aula e manda atividade. Então, para ficar padronizado, eu vou validar a frequência junto com a atividade. Aí o que eu vou fazer para quem assistir às aulas? Eu vou dar ponto extra. Por exemplo, liga a câmera, vou dar ponto extra. Vou mudar a minha tática de nota. Eu já fechei a nota do primeiro bimestre, tá, gente? De vocês. Professor, rapidinho, uma coisa aqui. Então Oi. quer dizer que o primeiro bimestre já se foi aqui para nós? Esse conteúdo é do primeiro bimestre ainda, tá? Eu ainda não fechei o conteúdo. Eu vou fechar o conteúdo primeiro do primeiro bimestre todinho. Mas para a nota já foi. Mas é porque eu me lembro que quando era presencial, o primeiro bimestre ele só acabava lá pro final de abril. Não, ele acabou dia 8 de abril. Ah, é? Professor, Isso. Então, dia 8 de abril, ó, nós estamos na semana que hoje é dia 29, né? Não, Dia Professor? 22. 22, o calendário está bem aqui na minha frente. Então, nós temos mais 2 a 3 semanas. Então, em física, vocês vão ter mais 2 aulas ainda. Sim. Professor, então a gente. É porque eu me lembro que também a gente fazia dividido por ciclo, né? Ciclo 1 e ciclo 2, parece. Aí a gente só fez um ciclo. Aí tá como se fosse nossa nota normal. A gente não vai fazer os outros ciclos, não? Não tem tempo não, hábil, para fazer os ciclos. Porque quando terminar, ó, porque, por exemplo, hoje foi o simulado, certo? Certo. Segunda que vem já é segunda Segunda chamada para chamada. quem não fez. Aham. Depois só vai ter mais uma segunda, entendeu? Aí já vai estar no segundo bimestre. Pode sim. falar. E a gente não vai ter o portfólio, não? Ah, eu acredito que vai ter sim o portfólio.
Do fechamento do bimestre? No fechamento Eu do... acredito que vai ter. Se tiver o portfólio, eu vou acrescentar mais um instrumento para vocês. Aí vai ser como? Tipo, vai ser... Do mesmo jeito, eles vão mandar lá separado, você vai pegar minhas atividades, vai tirar foto e anexar no documento. Ah, A foto com cabeçalho certinho, bonitinho. Eu sempre mando a correção para vocês. Façam corrigido, tá? uhum. Tem tudo isso. Eu vou mandar a atividade para vocês, gente, de fixação desse conteúdo, tá? Basicamente é a mesma coisa que eu fiz, tá? Aí vocês tiver dúvida, você pode mandar mensagem no privado. Não vou dizer que eu vou responder na hora, porque responder na hora tá muito difícil de responder vocês na hora. Oi. Eu não sei se eu vou poder te enviar essa atividade até umas 4h30, por aí, até umas 3 horas. É porque meu telefone ele tá no vermelho aqui agora. Eu vou te falar uma coisa, eu não ligo, tipo, para você me entregar a atividade. Eu só ligo se você me entregar antes de eu corrigir. A única coisa que eu quero, que me entregue antes de eu corrigir. Ah, Então, sim. por exemplo, até segunda que vem, você pode me mandar a atividade. Eu não me importo qual dia você vai me mandar. Porque eu sei que vocês têm coisas para fazer, né? Tem dever de outras matérias, tem casa para arrumar, tá em casa, né? Sua mãe manda você arrumar a casa. Tem a casa para É arrumar, isso tem aí. louça para lavar, então você fica cheio de coisa. Então, se você ficar só fazendo dever, vai chegar de noite, você vai ter que fazer as coisas de casa, já vai estar com a mente cansada. Então eu não ligo, por exemplo, tiver um tempo livre, pode fazer. Por exemplo, minha aula acabou. Aí a aula mesmo, ela só acaba 3h05. Então aí você tem mais ou menos meia hora de aula ainda comigo. Nessas meia hora eu acho que dá para resolver as questões. Sim, entendi. Entendeu? Eu sempre deixo o tempo da aula para fazer o dever da minha disciplina. Mas não quer dizer que você tem que me enviar hoje, entendeu? Eu gosto que vocês me enviem assim na hora, porque quando eu estou na aula, eu olho, eu falo para vocês, tá certo, tá errado. Quando vocês me mandam fora da aula, tipo em aula de outro professor, de outra matéria, eu estou em aula também, em outra turma. Então, geralmente eu não respondo vocês, porque eu estou em aula de outra matéria, em outra turma. Aqui, ó. Mas não se preocupa não que eu fiz. Nós vamos ficar nesse conteúdo, gente. Hoje e segunda-feira que vem é o mesmo conteúdo, tá? Que eu separei para vocês. Eu vou mandar em PDF. Espera aí, deixa eu só abrir aqui no celular. Que eu tenho 13 mensagens de pessoas de outras turmas me mandando mensagem. Eu não vou responder ninguém. Porque eu olho aqui ó, pro nome, aí eu vejo a turma. Qual é a turma? Deixa eu só achar aqui. Aí no exemplo aí, eu estou vendo questão 5. Por exemplo, avaliação de comprimento. Beleza, eu ensinei isso. Mas eu não falei para vocês como calculo o comprimento final do fio. Mas como é que fala? É intuitivo. Se eu tenho 5 centímetros, aumentar mais 5 centímetros, meu comprimento final vai ser quanto? 10. Então isso é intuitivo, tá, gente? Eu não fiz exemplo desse jeito, mas é porque é intuitivo. Deixa eu apertar aqui, ó. Compartilhar como PDF. Segundo ano. Pronto. Tá aí. Na questão 1 aí que eu peço aí por exemplo, meu celular apagou tudo. Faça um resumo sobre dilatação. O resumo pode ser só a fórmula, tá, gente? Mas se bem que a questão 2 eu acho que ele pede a fórmula. Não. É a 3. A 3 ele pede as fórmulas. E 4 e 5 vocês vão fazer conta. Então, tá bem tranquilo. O resumo vocês podem botar só a fórmula, tá? Aí falar que linear é porque as outras dimensões não são desprezíveis, chega a zero, próximo de zero, a dilatação. E é só isso, se vocês quiserem, vocês podem sair, tá, gente? Eu faço a frequência pelo chat. Só a Rebeca tá aí, o nome dela não aparece no chat.
Vai tirar o print? Da tela, da sala, da aula. É. Gente, eu nunca me. Se tu não fala, eu não tiro, não, que eu não lembro. Mas tira um print aí, ó. Liga a câmera e tira um print aí. Eu tô pelo computador. É mó ruim tirar print no computador. Ai, professor, eu tô No deitada celular, aqui no escuro. Tem como ligar, no, não? no celular é mais fácil. Tira É um mesmo. print aí. Aí eu vou mandar lá pra coordenadora de vocês pra dizer que vocês estão assistindo a aula. E aí, ó, quem apareceu na aula. Corre. Mandar pra Ana. Aí, Ana, esses meninos tudo estão assistindo a aula. Pra ela não ficar ligando pra Mostra o perturbar elemento na vocês. aula. Olha lá, olha a cara da desgrama. Mas o João Gabriel nem sabia que ele existia mais, meu Deus do céu. Aí, ó, vai outro. Ah, o Aí, Pedro. Pedro tá João, que dormindo. rapaz? a lenda. João Qual, não. qual de vocês que vai tirar o print e vai me mandar mesmo? Já tirei já. Beleza. E aí, professor? E aí? Tava dominando, tava era jogando antes da aula. Tá certo. Então é só isso, Já gente. acho, mano. Tá acabado, mano. Só lá o João, o Pedro Lucas, não. Pode Aí, crer. Não dorme João, há 10 João, noites. João Gabriel. Meu computador apareceu João Gabriel. É o Joab. Tchau, professor. José. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Vocês, eu faço bem assim para os outros meninos lá do 8º ano. Eu peço para eles me mandar questão por questão. Por quê? Tipo essas de conta, tá? Porque se você errar a conta, eu já falo onde você errou. E geralmente, quando erra a conta, é bom saber onde está errando. Aí é muito chato você fazer um monte de conta e no final eu falar que está errado. Tenham uma boa tarde para vocês. Eu vou estar aqui no WhatsApp, tá? Vocês podem mandar dúvidas Professor, aí. qual é o nome dessa matéria mesmo? De noite, Cortou. falou. Cortou o que tu falou, Maria Paula. Qual é o nome dessa matéria mesmo? Dilatação térmica. Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Vocês até fizeram o experimento que eu vi.